Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Uma excelente noite para quem está entrando nessa mensagem ao vivo, nessa noite de quinta-feira. Quero deixar com vocês um texto da Palavra de Deus para a meditação dos irmãos nessa noite. Tá abrindo o texto da palavra aqui, vai poder passar para vocês. Pronto. Diz assim, lá em Mateus capítulo 8, no versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou eu um homem de autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai, e ao outro: vem, ele vem, e ao meu criado: faz, e isso ele faz. Então maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse é um texto conhecido, que é o texto do centurião, um homem que era um romano, um centurião romano, comandante de uma pequena milícia, um pequeno exército de 100 soldados, e ele vai até Jesus por conta de um criado. E ele pede a Jesus que dispense uma palavra, que dê uma palavra para que o seu criado fosse curado. Jesus ele queria ir até a casa daquele homem, né? Jesus ele diz: olha, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião fala: não precisa, Senhor. Eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E aqui muitos dizem que talvez aquele homem fosse um adorador das falsas divindades dos romanos, que eram, inúmeros falsos deuses, até que depois o Império Romano se tornou um Império Cristão. Mas até esse momento eram várias divindades que eles seguiam. E talvez por esse motivo ele não queria que Jesus entrasse debaixo do telhado dele. Mas uma coisa é verdade: aquele homem entendia de autoridade, de governo, do poder que a palavra tinha, E por ele ser um centurião, ele diz: olha, quando eu dou as minhas ordens, eu falo e os meus criados fazem. Eu falo: vem, ele vem. Eu digo: vai, e eles vão. E eu creio que se o Senhor fizer isso, der uma única palavra, o meu criado que está enfermo, ele poderá ser curado. E Jesus fica maravilhado com aquela frase, E o tamanho da fé daquele homem de reconhecer a autoridade de Jesus. A autoridade essa, vale lembrar aqui, que era muito questionada pelos próprios judeus. Eles diziam: quem lhe deu autoridade para perdoar pecados? Que autoridade é esta? Por que ele fala assim? E Jesus ele tinha que falar ali que toda a autoridade lhe foi dada pelo Pai, que o Filho do Homem tinha autoridade para perdoar pecados, para os fariseus, para os escribas, para os judeus. Mas um homem estrangeiro, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Isso aqui é um ponto interessante, irmãos, porque você não precisa ter carteirinha de membro, curso de teologia, ser pastor, ser isso ou aquilo. Não, você pode ser uma pessoa, que não tem todos esses rótulos religiosos, mas uma pessoa que tem fé. E a pessoa que tem fé, ela reconhece a autoridade de Jesus na sua vida, que o Senhor tem poder para mudar os cenários mais impossíveis dentro da sua casa, do seu lar, com uma única palavra. E esse homem reconheceu. Ele diz: não, Senhor, não precisa ir. Não precisa. Uma única palavra do Senhor e todo mal se vai. Esse ato, essa expressão de fé, ela deixa Jesus maravilhado. Meus irmãos, o Senhor, ele não olha para a eloquência do nosso falar, ele não olha para as nossas vestes, ele não olha para o nosso... Não, ele não olha para nada disso, ele olha para o nosso coração e vê se tem fé. Fé. A fé, ela muda sim os cenários. Aquele homem, ele alcançou um sentido profético muito bonito, porque, como eu falei, ele era um centurião, um comandante de 100 homens.
100 homens, e ele sai da sua casa, deixa um homem, né? Um dos seus criados, estava lá doente, enfermo, e ele vai até Jesus. Ele deixa os 99 lá no seu serviço, um estava enfermo, um estava perdido, ele vai até Jesus. Olha que figura, tipologia aqui do bom pastor, né? Do pastor que vai atrás da ovelha perdida, né? Que eram 100 ovelhas e uma se perdeu, né? As 99 ficaram no aprisco e ele foi pelas montanhas, ele foi buscar a ovelha perdida. Esse homem, o centurião, ele vai atrás da bênção por aquele que estava dentro do lar, né? Não estava perdido, mas estava se perdendo na sua saúde, a sua vida se esvairindo. Talvez estivesse próximo de morrer, mas ele vai até Jesus. E quantos estão nessa noite de quinta-feira? Quantos se achegam diante do Senhor? Quantas vezes nós nos achegamos? Intercedendo pela nossa vida, mas também às vezes por alguém que está dentro da nossa casa, por alguém que está dentro do nosso coração, e aqui a casa não mais de uma maneira literal. Alguém que amamos, que nós olhamos e vemos se perdendo. Nós vemos a pessoa morrendo, espiritualmente falando, e às vezes até mesmo fisicamente, um problema de saúde. Nós nos achegamos diante do Senhor e reconhecemos a autoridade de Jesus. E quando reconhecemos que só uma palavra dele basta para que tudo mude, ele opera. Ele dispensa essa palavra. Ele profere. E Jesus se maravilhou ouvindo isso. E ele disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em todo Israel encontrei tanta fé. E aí no versículo 13 ele diz: e Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. É assim, meu irmão, é assim, minha irmã. Ore ao Senhor, peça a Ele, vai até Ele, clame nos pés dEle, chore diante dEle, e a resposta do Senhor para ti será: vai, e como você creu, como tu pediste, te será feito, te seja feito. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Na mesma hora, Jesus proferiu a palavra e na mesma hora o cenário mudou. Basta uma palavra só, meu irmão. Basta uma única palavra de Deus e tudo mudará. Uma única palavra e todo mal se vai, toda dor se vai, todo sofrimento cessa, toda tristeza vai embora e o Senhor transforma todos os cenários. Uma única palavra. Mas agora olha só, reconheça a autoridade do Senhor. Creia. Não fica murmurando, reclamando, lamuriando. Não faça isso não. Autocomiseração não nos leva a alcançar o milagre de Deus. Murmuração não nos leva, mas a fé sim, ela nos conduz à vitória. Que Deus te abençoe nessa noite. A paz, Senhor Jesus.